3 horas e 45 minutos. Quem conversa conosco agora é Daniel Toledo, advogado especialista em Direito Internacional e membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo e membro da Comissão de Direito Internacional da OAB Santos. Daniel, mais uma vez, boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo à Jovem Pan. Obrigado, Pitoli, mais uma vez, prazer imenso estar aqui com vocês, principalmente nesse dia em que você está comemorando aí os 30 anos de profissão. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado, Daniel, muito obrigado. Aliás, Daniel, queria conversar com você sobre um tema que aparentemente passa meio à margem do assunto, quando o assunto é a imigração, é tentar, né, levar uma vida em outro país, como, por exemplo, brasileiros que buscam os Estados Unidos para uma nova vida e cometem erros em todo o processo que acabam complicando a permanência, às vezes até a ida, né, de muitos que buscam essa nova vida. Queria que você comentasse conosco sobre esses erros mais comuns, alguns hábitos, né, que, enfim, fazem parte da nossa cultura, difíceis de reverter e que acabam complicando a vida do brasileiro nos Estados Unidos. É verdade. Eu costumo dizer que o erro mais comum do brasileiro é acreditar que o jeitinho brasileiro vai funcionar fora do Brasil. Infelizmente, ele funciona no Brasil, e eu digo infelizmente porque isso culturalmente acaba sendo péssimo para o brasileiro, para uma série de situações dentro da própria vida do brasileiro. Mas quando ele chega no exterior, eu não vou nem dizer Estados Unidos, no exterior, ele tentar colocar esse jeitinho brasileiro e achar que tudo vai se resolver no esquema, no jeito ou na forma facilitada de se conseguir, é um grande erro que ele comete. Ele acaba entrando em uma série de golpes, arapucas e afins, que acabam colocando-o numa situação ainda mais complicada e muitas vezes ele acaba tendo que voltar para o Brasil. Então, eu acho que essa história do jeitinho é realmente um dos principais problemas que o brasileiro tem quando ele tenta já sair do Brasil fazendo a coisa errada, saindo com visto errado, saindo com planejamento errado, saindo com estrutura errada, saindo de uma forma mal programada ou financeiramente mal estruturada, achando que nos Estados Unidos ou em qualquer outro país do mundo ele vai conseguir dar um jeitinho, ou dar um jeito, ou arrumar um emprego, mesmo que seja na ilegalidade ou na informalidade. Isso acaba sendo um problema muito grande que acaba mandando muitos dos brasileiros para fora. Eu não sei se você sabe, né? Saiu publicado recentemente, 86% dos brasileiros que foram para Portugal nos últimos 3 anos voltaram piores do que eles foram para lá. É a confusão entre o trabalho e o emprego, né, Daniel? Posso imaginar que muitos saem daqui, não em busca de um trabalho efetivamente falando, mas sim de garantir aquele empreguinho e um bom salário no final do mês, e fora daqui não tem dessa não, né? Infelizmente, Vitória, eu fiz até um artigo sobre isso que eu escrevi, né? Que o brasileiro, eu não vou generalizar, porque seria até injusto, mas o brasileiro, uma grande parte, né, dos brasileiros, ele cria com aquela expectativa, ele é criado com aquela expectativa de ter um emprego e não um trabalho. Então, ele quer ter uma carteira assinada, ele quer ter um salário no final do mês, ele está procurando um emprego para ter um salário e não para ter o trabalho que está atrelado àquilo. Ele não quer um grande esforço, ele não quer ralar, ele não quer se dedicar, ele não quer pagar o preço para chegar onde ele deseja. Ele quer procurar a carteira assinada para ter um salário no final do mês, e muitas vezes isso acaba não trazendo o resultado que a gente busca na nossa vida, e aí a gente tem uma série de consequências, como a própria frustração profissional ou pessoal, porque você chega num momento e não se enxerga onde você gostaria de estar. A relação de remuneração por hora, por produtividade, com menos vantagens trabalhistas, também assusta aqueles que aqui ficaram muito mal acostumados com o superprotecionismo, né? Muito, muito, muito. Muitos países do mundo, vamos falar dos Estados Unidos, para ser um pouco mais específico, não tem essa legislação trabalhista protecionista que existe no Brasil. Então, você trabalhou, você recebe, você não trabalhou, você não recebe. Não existe 13º, não existe 14º, não existe férias remuneradas, não existe licenças afins, enfim, não existe esse tipo de coisa. Mas a remuneração, consequentemente, acaba sendo muito mais interessante. Então, muitas pessoas preferem sair do Brasil e ganhar 15, 20, 30 dólares por hora
de trabalho durante um dia do que, eventualmente, ficar no Brasil com todas essas proteções que existem pela própria legislação trabalhista. Por um outro lado, Daniel, eu tenho exemplos próximos de grandes amigos que se mudaram tanto para os Estados Unidos, para o Canadá. Tem um primo que trabalha hoje no Canadá, tem um primo muito querido também na Austrália hoje, e todos extremamente bem-sucedidos em função dessa força de trabalho, né? Que o paulista tem essa característica em especial de ser realmente a locomotiva do Brasil, um estado produtor, enfim, mas o paulista, a característica da pessoa, sim, é de trabalho, é de um ritmo um pouco mais intenso e acaba se dedicando um pouco mais. Então, por um outro lado, eu também tenho relatos de absoluto sucesso daqueles que foram e acreditaram que não seria com jeitinho brasileiro e nem buscando só um emprego, mas sim trabalhar de verdade. O sucesso vem também, né, Daniel? Sim, o paulista, como você disse, né, ele está acostumado a acordar às 6 da manhã e dormir, sabe Deus que hora, né? Porque o São Paulo, a cidade de São Paulo e o paulistano, né, ou o paulista no estado de São Paulo, ele está acostumado com isso e realmente funciona de uma forma diferente. A gente sabe muito bem disso e realmente a gente costuma ver isso. 18 anos, eu lido justamente com pessoas e faz uma diferença absurda. A gente vê no resultado dessas pessoas o que acontece. Mas o brasileiro, no modo geral, ele é um povo muito adaptável. Então, quando ele chega num outro país, para ele se adaptar ao costume, à regra de trabalho, à forma com que ele toca esse trabalho, ou até mesmo se remoldar profissionalmente a uma nova profissão, o brasileiro está muito acostumado a isso. Então, a gente vê que o brasileiro, quando quer realmente mudar de país e fazer a diferença, ele paga o preço e ele faz acontecer. Agora, Daniel, qual é a relação que você estabelece com relação à falta de preparo e de prioridade de brasileiros que acabam errando? Tem um monte de coisa que envolve, né? Infelizmente, muitas pessoas que me procuram, elas procuram num momento de desespero. A gente acaba sendo mais o papel do psicólogo também, porque ele chega a querer sair do Brasil na hora que ele realmente não aguenta mais, ele não se programa. Então, eu tenho muitos clientes meus que chegam para mim e falam, eu quero me mudar daqui 6 meses no máximo. E muitas vezes 6 meses você não tem tempo para fazer todo aquele planejamento. Você até tem tempo para o visto, mas você não tem o tempo para o planejamento que essa pessoa precisa, com uma série de coisas, escola, de filhos, onde vai morar, como vai morar, as pessoas têm todo aquele ideal criado em torno do Mickey, né? Então, você quer morar onde? Eu quero morar em Orlando, que Orlando tem muito brasileiro, e eu fico perto do Mickey e fica mais fácil para me adaptar. É o contrário, né? Você quer sair do Brasil, mas quer ficar perto de brasileiros. Você está indo para os Estados Unidos para passear na Disney, você vai passar todos os dias na Disney. Então, foge totalmente daquele planejamento de trabalho, de empreendedorismo, de criação de renda, de sustento da família, de educação dos filhos numa língua diferente, numa cultura diferente, porque se a pessoa quer ficar perto de brasileiro, ela quer manter a mesma cultura, né? Você manter o português, como eu mantenho com meu filho, é uma coisa, mas você querer manter a mesma cultura que você está querendo sair dela, fica um pouco antagônico aí o seu planejamento. Então, isso muitas vezes é um problema na nossa profissão de não conseguir, às vezes, fazer o planejamento no tempo que essa pessoa quer sair do Brasil na emergência que ela tem, seja por segurança, seja por economia, seja por insatisfação pessoal, política, ou o que for. Além daquela falsa ilusão de poder, né, Daniel? Tem muito isso. Eu costumo brincar com as pessoas que alguns brasileiros, quando eles saem do Brasil, eles saem picados pelo mosquito da síndrome do pequeno poder, né? Ele acha que pelo fato dele estar no exterior, ele é super poderoso e ele é superior aos demais brasileiros que estão no Brasil ou que estão chegando recentemente. Então, a gente vê isso acontecer muitas vezes. E como disse um amigo meu uma vez, muito bem falado, o brasileiro acha que ele chegar nos Estados Unidos, ele zera a vida dele, né? Tudo que ficou no Brasil ficou, o passado dele não importa, se ele tem outra família não importa, se aquilo ali simplesmente deixou de existir. E não deixou de existir, porque ele continua tendo as responsabilidades, sejam tributárias, sejam financeiras, sejam de outras famílias,
sejam de ações de pensão. Eu tenho situações em que as pessoas foram para os Estados Unidos simplesmente e falaram, não, então eu não preciso pagar mais pensão para minha ex-mulher e para o meu filho que está aqui no Brasil. E não é bem assim que funciona, né? Então a gente percebe muitas vezes que essa ilusão que as pessoas têm de superpoderes, ela não existe. Um trecho do teu artigo diz o seguinte, abre aspas para Daniel Toledo. Uma vez que a decisão de sair do país é tomada, o ideal é que algumas considerações entrem no jogo. As prioridades mudam e também é necessário abrir mão de algumas coisas para começar um novo estilo de vida, o que pode ser muito bom. Fecha aspas para ti, Daniel. É verdade. Eu acho que as pessoas precisam ter uma consciência, principalmente consciência do que elas vão fazer, né? Muitas pessoas querem mudar do Brasil simplesmente porque não estão tendo ou a segurança que elas buscam, que é o ponto que mais me questionam, né? A questão de segurança pública é bem complicado no Brasil. A questão da estabilidade financeira, as pessoas sempre falam, poxa, mas o real não está valendo nada. Sim, o real não está valendo nada porque você está comparando com o dólar. Mas se você comparar o real com o peso, você vai ver que o real vale bem. Se você comparar o real com outra moeda de menor valor, você vai ver que ele vale muito. Então, às vezes, os parâmetros das pessoas, eles ficam um pouco fora da realidade. Eu tenho que trazer meus clientes justamente para colocarem o pé no chão e entenderem que a primeira coisa que você precisa entender quando você vai mudar é ajustar os seus parâmetros, se você se colocar dentro de uma realidade, seja do Brasil, seja do país que você vai, ou seja, do objetivo que você quer alcançar. E quando você quer sair do Brasil por fuga, seja na questão de segurança pública, seja na questão de economia, seja na questão de estabilidade financeira, o que for, você precisa ter consciência que você está saindo do Brasil por fuga, e não porque você quer ir para um país melhor. Você está saindo do Brasil porque você não está satisfeito com o país. Então, existe toda uma preparação para isso, para você se desvincular, seja da questão patrimonial, da questão financeira, da questão emocional e tudo mais, que eu tento sempre direcionar os clientes para essa questão. Então, esse planejamento é um dos pontos mais importantes, realmente, da questão imigratória. Daniel Toledo, advogado especialista em Direito Internacional, membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo, membro da Comissão de Direito Internacional da OAB Santos, tem um canal no YouTube que tira dúvidas importantes com temas relacionados a você que quer viver, trabalhar e empreender internacionalmente. O canal é o Daniel Toledo, Advogados e Associados. Daniel, mais uma vez é um prazer ouvi-lo aqui na Jovem Pan, uma ótima semana para você. Muito obrigado, meu caro. Parabéns novamente pelos 30 anos de carreira. Um abração. Fiquem com Deus. Obrigado. Daniel Toledo. Aqui ao meu lado, Éden Duarte. Éden, querido, até amanhã. Forte abraço e até amanhã. Valeu, Tiagão. Valeu, Bitoli. Mais uma vez, parabéns pelos 30 anos aí. Não é qualquer um que atinge essa fase com todo esse respeito conquistado. Até amanhã. Mas aqui tá tudo bem, tudo funcionando em dia. Não adianta. Eu percebi que tem uma fala um pouco jocosa, hein, Éden? Então. Brincadeiras à parte. Obrigado, irmão. Tiagão, querido. Alex Franco Pinguim, Luiz Pereira, Leonardo de Souza, ao longo da programação, boletins na voz de Wellington Barros. Chegando o Jovem Pan agora. Eu volto amanhã, às 8 da manhã. Até lá. Ligado na cidade. Paraná Autopeças e Acessórios. Há 40 anos a sua melhor loja de Bauru e região. São mais de 40 mil itens com os melhores preços e as melhores condições. Aceitamos auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal. Ligue 2109-7544. Não fique andando de lá para